ler aqui agora, a palavra de Deus, ela é tremenda em nossas vidas, viu? Experiência de vida, 2 Coríntios capítulo 1, 4 e 5. Vamos ver o que nós aprendemos aqui agora nessa palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre o consolo, sobre as tribulações. E ele vai dizer aqui, você vai continuar lendo, a experiência de vida que ele tem com o ministério, com o evangelho, que a vida dele foi uma vida de tribulação, de perseguição, de apedrejamento, tentativas várias vezes de o matarem, a própria natureza se levanta contra a sua embarcação, vai a pique, naufraga, ao naufrágio, e ele vai parar numa praia, acende uma fogueira, nessa fogueira uma víbora lhe pega na mão, e os homens lá tentando, esperando, olha, ele vai morrer, esse cara aí, não tem negócio com Deus não, porque nem o mar, agora vamos esperar ele inchar e morrer. Então você vai ver que a vida ministerial do apóstolo Paulo é uma vida que você pode observar, se você ler a vida do apóstolo Paulo, o livro, a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que foi uma vida de total perseguição e tribulação, porém, uma vida de ministério, um dos maiores levantadores, ou o homem que abriu o ministério na face da terra, foi o apóstolo Paulo, um homem que não se compara não, irmão, não tem não. Não estou falando sobre salvação não, estou falando sobre ministério. Salvação é só em Cristo Jesus, falando sobre ministério. Então, é uma vida que, se você ler, olhar, você vai aprender a experiência que esse homem tem da sua vida cristã, e você pode aplicar para a sua vida. Eu aplico muito a vida do apóstolo Paulo ministerial na minha vida, porque desde quando eu comecei a estudar a ler sobre a vida do apóstolo Paulo, os seus ministérios, a sua conduta, a sua caminhada, o seu crescimento. Meu Deus, foi um homem que, quando o primeiro encontro que ele teve com Cristo, não foi profeta nenhum que foi pregar para ele, não. Ele foi encontro com o próprio Cristo. O próprio Cristo foi ao encontro dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é cair entre os agrilhões. E ele fala, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí esse homem cai por terra, perde a visão, vai para a cidade, e chega lá naquela cidade, vai Deus levantar o profeta Ananias e vai levar até ele. E quando vai levar até ele, esse homem vai dizer assim, Senhor, esse homem, Saulo, temos ouvido sobre ele persegue a igreja, muitos males ele tem feito. Vai lá, porque esse homem é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. E quando o homem bota a mão sobre ele para orar, a visão dele se abre. E esse homem, se você for ver em Atos dos Apóstolos, Saulo, ele está 3 dias, desde o seu encontro com Cristo, 3 dias, orando, jejuando, não comeu pão, não bebeu água, estava em oração. Olha o que falta muitas vezes na nossa vida. Oração e jejum, 3 dias.
Aí o Senhor manda o profeta, o servo dele, até ele, para lhe restaurar a visão. Então você vê, irmão, que a sua chamada foi diretamente tratada com o próprio Deus. E a sua chamada? Você está sendo tratado pela palavra. Você está sendo tratado pelo Evangelho. Então você precisa de experiência de vida. E nós não aprendemos outra experiência a não ser com a própria palavra de Deus. E a sua caminhada daí para frente, você tem que, tudo que você passar, seja bênção, seja aprovação, como nós lemos aqui, seja tribulação. Nós temos que ter tudo esse fardo como experiência, porque nós somos consolados pelo próprio Deus, para que através de nós também, que estamos em grande tribulação, sendo consolados pelo Senhor, também vamos consolar os nossos irmãos que também estão passando por tribulações. Olha só que chamada linda, coisa tremenda. Você é esse canal de bênção para a vida desse irmão, dessa irmã, porque você foi consolado, agora você está consolando. Você foi fortalecido, agora você está fortalecendo. O que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo? A ter experiência para podermos consolar os nossos irmãos no ministério. É isso que nós estamos aprendendo aqui agora, sobre experiência de vida. Humildade. A humildade nós lemos lá, que nós lemos outrora, 1 Coríntios capítulo 1, 27. Capítulo 1, 27, nós lemos a seguinte palavra: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora o versículo 31. Porque, para que, como está escrito, aquele que se glorie, olha só, hein? Se glorie no Senhor. O que nós aprendemos aqui? Sobre sermos humildes e a não gloriarmos, a não ser no Senhor. Eu posso me gloriar pelo aquilo que eu faço na obra de Deus? Posso. Eu posso me gloriar porque eu preguei uma boa palavra? Posso. Eu posso me gloriar porque eu cantei um louvor bonito, lindo, cheio de unção, a igreja recebeu? Posso. Só que eu tenho que me gloriar no Senhor, porque toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, e não a nós. Não a nós. Nós não. Pessoas que aí andam inchado, acha que sabe tudo, acha que aprendeu tudo. Essa pessoa anda se gloriando. Agora Deus pegou as coisas grandes para confundir as pequenas. As que se dizem que são, ó, eu sou tal. Aí Deus pega aquele pequenininho que não é ninguém, não é nada. E ó, aquele que achou que era alguma coisa, agora não é nada. É por isso que nós temos que ter a humildade, até mesmo digo dessa forma, você como obreiro, precisa ter humildade para tratar com as pessoas. Não pensa você porque você é um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, um bispo, que você tem que pisar naquele irmãozinho que é membro da igreja, que talvez não tem cargo eclesiástico nenhum. Não pensa você que é uma diaconisa, uma missionária, que precisa pisar naquela irmã que hoje
não é nada, porque você se acha a profetona da casa. Não, não. Precisamos ter humildade, porque nós somos compreendedores, compreendemos com a palavra de Deus que nós somos membros um dos outros. Cristo é o cabeça. Sobre nós há um Senhor. Sobre a igreja há um Senhor. É o nosso Senhor. Então nós temos que ter a humildade, simplicidade para tratar com os nossos irmãos. Vamos aqui, como eu disse, é só um resumão, tive que dar uma paradinha aqui, no meio aí. Vamos aqui fechar com a exigência da chamada. Eu já dei algumas pinceladas, mas nós precisamos ir para a palavra. Eu não posso passar já para a próxima aula sem terminar aqui sobre essa chamada, viu? Exigência da chamada. Lembra que eu falei sobre coragem, não foi? Falei sobre coragem. Então, sobre coragem, nós já vamos aqui no livro de Josué. É a primeira exigência, você vai anotar aí na sua anotação, viu? Exigência da chamada. Aí você vai colocar o tópico 1, número 1, coragem. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Olha que esse versículo aqui é forte, tá? Que nós vamos ler aqui agora é forte. Porque precisamos ter coragem para fazer a obra de Deus. Principalmente nos dias que estamos vivendo atualmente. Atualmente. Aonde o Evangelho está sendo perseguido. O Evangelho está sendo escandalizado. O Evangelho está sendo blasfemado. E nós precisamos ter coragem para trazer um Evangelho verdadeiro e mostrar para as pessoas que o Evangelho ainda continua sendo verdadeiro. Coragem. Sem coragem você não consegue pregar a palavra de Deus, evangelizar, fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Coragem. Agora nós vamos ver aqui na palavra Josué capítulo 1. Deus já começa falando com Josué assim, ó. Olha só se não é para desanimar. Olha só, você tem como base o seu líder. O seu líder, tá? Você tem como base o seu líder. Opa, eu tenho o meu líder, então eu vou só caminhando aqui do lado junto com ele, vou me esforçando, vou fazendo a obra, vou ministrando aqui, porque eu tenho um líder que ele que está no comando, então eu posso ir mais descansado. Agora, olha só como é que Deus já fala com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Pronto, aí já mata o homem, não mata? Acaba com qualquer empolgação, né? Aquele que você está contando, está confiando, agora ele morreu. Agora é com você. E agora? É por isso que nós falamos aqui nesse curso, que o curso é um curso preparatório, obreiros em crescimento, mas estamos preparando obreiros para ser líder, para liderar, porque você não pode ficar encostado no seu pastor, não. Você tem que saber que uma hora Deus vai chamar você, vai dirigir o ponto de pregação ali. Você tem que estar pronto, tem que estar firme na palavra, na oração, no jejum, cheio do Espírito Santo. Não foi isso, né? Atos dos Apóstolos, nós começamos o curso? Vê lá no início do curso, como é que os diáconos foram chamados. Homens de sabedoria, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É assim que nós precisamos de obreiros na casa de Deus. Então, a palavra que veio para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel,
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso ermo. Agora, olha o versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha só que palavra, esforça, tem bom ânimo. Quantas vezes Deus falou para Josué? Uma, esforça-te, tem bom ânimo. 2, esforça-te, tem bom ânimo. 3, esforça-te, tem bom ânimo. 3 vezes o Senhor teve que falar com Josué para ele se esforçar e ter bom ânimo. Ânimo aqui é no sentido, tenha coragem, seja firme. Moisés, meu servo, agora é morto. Agora eu preciso de você para fazer esse povo atravessar o Jordão para herdar a terra que eu prometi. E agora, se o Senhor falar com você, então eu preciso estar pronto. Então a primeira coisa aqui é coragem. 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 A segundo ponto, pontualidade verdadeira. Pontualidade verdadeira. Nós já estamos encerrando esta videoaula. Mateus capítulo 5, leia aí na Bíblia e anote aí, hein? Pontualidade. Mateus capítulo 5. Capítulo 5. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Coisa linda, viu? Hoje realmente está uma benção. 5, capítulo 37. É só uma pequena passada. Vocês estão vendo que eu não estou sendo aqui teólogo, não. Estou sendo bem prático, bem direto ao ponto, nesse resumo da chamada. Olha só o que Jesus, aqui já estamos falando do mestre, Jesus, falando sobre a pontualidade verdadeira. Mateus capítulo 5, versículo 37. Anote aí para você ver. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Uma vez eu tratando desse assunto, uma reunião ministerial, lá em Duque de Caxias, até, e ali nos ministros, eu usei uma palavra que alguns me ficaram olhando de cara de lado, né? Para não falar assim, não gostaram. Por quê? Porque, irmão, o que tem, desculpa aqui, o que tem de crente 7-1, crente conversa fiada, não está no gibi. Sabe? Não está no gibi. Que não tem palavra, não tem responsabilidade, não tem compromisso. E aqui nós vamos tratar para que você e eu não sejamos nesse. Sejamos melhores. Que nós venhamos ter a nossa palavra verdadeira. Quando tratarmos alguma coisa concernente à obra de Deus, ou até mesmo a nossa vida pessoal lá com os ímpios, que são pontos principais que mais falam mal de nós, venhamos ser verdadeiros, para fechar essa brecha. Quando a pessoa olhar para você e falar assim, não, aquele homem ali é homem de Deus, quando ele fala, quando ele trata, ele cumpre, ele é homem de palavra. Quando aquela mulher de Deus ali, aquela moça ali, aquela senhora ali, ela promete alguma coisa, trata algum assunto, resolve alguma coisa, eu posso acreditar porque ela cumpre, ela é mulher de palavra. É isso que o povo tem que falar de mim e de você.
E não falar aí, crente é 7-1, não vale nada. É o que mais a gente escuta aí, irmão. Mais a gente escuta. Eu trabalho no meio de pessoas que são desviadas do Evangelho. Pessoas que conhecem o Evangelho, que não são crentes, mas conhecem o Evangelho e falam cada absurdo que só Deus na causa. Mas por quê? Por causa de 1 ou 2 ou 3 que deram mau testemunhos. Trataram, não cumpriram, pegaram, não pagaram. Deram calote, passaram a perna nos outros. Então, nós estamos aqui tratando aqui, seja porém o seu se ensina ou não, tá? O que você tratar, você cumpra. O que você prometeu, você cumpra. Seja pessoa de palavra, porque as pessoas estão olhando você. Você será o mais visado na igreja, os obreiros. É você que vai fazer do seu ministério um ministério bem falado. Se você trouxer escândalo para o seu ministério, é você que está dando mal fama. Tá certo? Então seja sempre o seu falar sim, sim, não, não. O que passou daí, meu irmão, está aqui na palavra. É procedência maligna. É do diabo, não é de Deus. Tá certo? Precisamos falar com bem firmeza essa palavra, porque isso aqui é muito sério. Muito sério, que está destruindo muito a reputação de muitos crentes, líderes, pastores, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus. Está uma coisa terrível. Então aqui nós estamos tratando, porque é uma coisa muito séria, esse momento. Nesta palavra, soa que Deus se aborrece com quem faz a sua obra de qualquer maneira. Veja bem o texto. Estamos falando no terceiro tópico, para fechar, a responsabilidade. Responsabilidade. Anote aí no seu caderno. Terceiro tópico da exigência das chamadas é a responsabilidade. Jeremias 48. Não, Jeremias 48. Hoje nós estamos passeando bastante aqui na Bíblia, né? Notaram isso? Está sendo um resumão taxativo, direto, mas dentro da Bíblia, né? Jeremias 48, versículo 10. Essa palavra aqui hoje eu estava até falando com a minha esposa dentro do ônibus. Como eu disse e como um pastor me ensinou, posso fazer 200 anos, estou sempre aprendendo. Porque eu já li tanto a Bíblia e às vezes eu me deparo com palavras que, meu Deus, essa palavra estava escrita mesmo aqui, porque eu passei aqui e não li. O livro de Jeremias eu já li ele umas 3 ou 4 vezes, de frente para frente, para trás para frente, então... E hoje eu me deparei, nessa noite, né, eu estava aqui estudando essa palavra que nós vamos fechar agora, essa videoaula, para a glória de Deus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Vê a parte A desse versículo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. A parte A. O que nós aprendemos aqui? O que eu estou aprendendo aqui, nessa palavra do profeta Jeremias? O que você está aprendendo aí? O que você pegou agora aí para a tua vida, essa palavra? Nesta palavra, soa que Deus se aborrece com quem faz a sua obra de qualquer maneira.
Pegou? Está bem claro. Não vou nem explanar. Está muito claro. Deus se aborrece. Aqui me dá um entendimento que Deus se aborrece comigo se eu fizer a obra dele de qualquer maneira, de qualquer forma, como se fosse nada. Sabe, eu fico triste quando vejo pessoas falar que está fazendo a obra de Deus, mas faz relaxadamente, de qualquer jeito, tudo jogando, tudo quebrando, tudo destruindo. Porque é o dinheiro do povo, o povo que paga, o dízimo, a oferta, então eu vou quebrar, eu vou fazer, eu vou acontecer, é assim mesmo, tá bom. Não, querido, se você faz assim na sua casa, mas na casa de Deus, tenha zelo, cuida da casa de Deus, cuida da obra de Deus. É dinheiro do povo, como você disse, é oferta, é dízimo, que às vezes a pessoa se aperta para ajudar a construção da obra de Deus e você fazendo de qualquer maneira? Não. Então vamos aprender, já desde a nossa chamada, desde a nossa caminhada, a ter amor, a ter zelo, a fazer as coisas. Hoje eu falei com a minha esposa assim, essa palavra aqui eu falei com ela assim, as pessoas não entendem isso. Ou você faz com amor ou você não faz. Sai fora. Não quer fazer com amor, não quer fazer com zelo, não quer ter cuidado, não quer servir a sua chamada, sai fora. Não atrapalha aquele que quer fazer. É muito simples. Para eu fazer de qualquer jeito, melhor não fazer. Porque nem na minha casa eu gosto de fazer as coisas de qualquer maneira, tudo detalhado. Enquanto não estiver no meu ponto, no que eu quero, eu não paro. Tem que ser o que eu quero, na forma que eu quero. Eu quero perfeito. Por que para a obra de Deus eu não vou querer perfeito? Né? Então aqui nós vamos aprendendo já isso aqui, esse ponto muito forte, que é sobre você fazer a obra de Deus. Faça com zelo. Faça com zelo. Amém? Faça com zelo a obra do Senhor, que é o que nós estamos aprendendo aqui nessa palavra. Agora, rapidamente, o resumão. Qualificação espiritual. Qualificação espiritual é o segundo tópico dessa videoaula, em nome de Jesus. O primeiro ponto que nós vamos tratar, anote aí, é fé. Obreiro precisa ter fé. Obreiro precisa pregar fé. Obreiro precisa demonstrar fé. Esse negócio de obreiro chegar lá no altar e falar, irmão, nós vamos orar aqui. Se Deus for fazer, mas que fé é essa? Onde é que está a fé aí? Não estou vendo fé aí. Irmão, nós vamos aqui fazer uma oração e cremos que Deus vai trabalhar na sua vida. Pronto, já estou mostrando para o povo que eu estou crendo que Deus vai fazer. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, também amém. Mas eu demonstrei a minha fé. É isso que precisamos. Você precisa ter fé para ministrar diante do povo. Não tem que pregar a palavra duvidosa. Não tem que trazer dúvida para o povo. Você é um obreiro eficaz, você é dispenseiro da multiforme graça de Deus, você é um pregador que vai trazer cura através da palavra, restauração através da palavra, salvação através da palavra. Então você tem que ter fé para apresentar fé para o povo. Pegou? Hebreus capítulo 11, versículo 6, não precisa nem ler, que todo mundo conhece. Hebreus capítulo 11, versículo 6, mas mesmo assim, é bom nós passar lá, é bom nós passar lá rapidinho aqui, Hebreus 11, meu Deus, é coisa linda aqui, viu, irmãos?
Hebreus 11, rapidinho aqui. Já estourei aqui o tempo da aula. 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está vendo que você até orar sem fé, você não está agradando a Deus? Aquela oração sem fé é impossível agradar a Deus. Meu. Se você estiver orando, duvidando, se você estiver orando, não crendo, para de orar, irmão. Quando você crê, quando você confiar, aí você ora. Eu sempre falo assim. Por quê? Porque eu preciso falar. Você tem que crer. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que cede, aquele que dá, que distribui. Olha aí. Então, eu não preciso duvidar da minha oração. Eu não preciso duvidar, irmão, eu vou orar aqui e eu creio que Deus vai trabalhar na sua vida. Pronto. Estou pregando fé para o povo. Estou entregando fé para o povo. Agora eu vou ficar aqui com o microfone, com aquela dúvida, com aquele medo, com aquela... Não, irmão, por favor. Por favor, não. Vamos pregar fé. Então, a partir de hoje, você é um obreiro cheio do Espírito Santo e que vai pregar fé. Você creia, não duvide, porque ele é galardoador daquele que o busca. Se você busca, você tem. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Olha só que coisa linda. Aquele que bate, a porta se abre. Ô querido, o céu está aberto, esperando a sua oração. Tá bom? O segundo tema aqui, santidade perante o Senhor. Meu Deus, aqui é forte. Santidade perante o Senhor. Comecei falando que é obrigatório você, obreiro, manter a santificação. Isso estamos falando da área espiritual, irmão. Estamos falando da área espiritual. Veja bem, você precisa manter a santificação. Então, o segundo tema aí, segundo tópico, santidade perante o Senhor. Hebreus 12, já estamos aqui no 11, então vamos virar a folha 12, Hebreus 12, versículo 14. Olha só que coisa linda. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Isso aqui é fechamento para a salvação. Não adianta dizer que prega, que ora, que profetiza, que revela, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E se você não tiver em santificação, se você não tiver em santificação, até o diabo vai brincar com a sua cara, vai fazer você passar vergonha perante o povo. Você vai chegar para expulsar, eu não saio, você não é nada. E agora? Então você tem que ter santificação, oração, jejum, palavra. E a santidade, corpo, alma e espírito. É essa aí. Porque, irmão, para expulsar demônio, nós temos que estar como Jesus falou para os discípulos. Mestre, foi nos trazido ali, nós tentamos expulsar o demônio não saiu. E aí? Aí quando ele chega num particular, Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Essa casca de demônio só sai através de oração e jejum. Jejum, no meio do povo de Deus hoje, está ficando uma coisa meio escassa, hein? O povo não quer jejuar mais não, meu irmão. O povo já quer acordar às 6 horas da manhã com sanduichão na mão, panela no braço. Aí, ó, barriga vai só inchando. O povo não quer jejuar.
Então a casca de demônio só sai com oração e com jejum. Pegou? Anota aí, porque isso aí vai cair no questionário de prova. Tá bom? O terceiro, para nós fechar, que já foi falado, o Espírito Perdoador. Você pegou no início? Então já deixei essa palavra para você realmente refletir a sua chamada e a exigência para a sua chamada. É ter sua vida física e a sua vida natural, que alguns componentes da vida natural, e aqui estamos tratando, para fechar, a nossa vida espiritual. Esteja sempre pronto a perdoar, seja qual for a situação. Esteja pronto para perdoar. Vamos lá, só para fechar, Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas, Doutor Lucas 23, 34. Eu até acredito que você conheça de cor essa palavra, né? Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Quando alguém me aborrece, quando alguém me deixa com o sangue fervendo, as orelhas vermelhas, eu penso nessa palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não foi o que Jesus falou? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e um à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, ainda lançaram sortes sobre ela. Está vendo aí? Até uma situação que vai te causar morte, você tem que estar pronto para perdoar, irmão. Que coisa forte é essa? Alguém te esbofetear e você está pronto para perdoar? Alguém te humilhar, você está pronto para perdoar? Alguém te ofender, você está pronto para perdoar? Alguém te dá calote, você está pronto para perdoar? Hein? Meu Deus, muito forte isso aqui. Mas eu, como servo de Deus, eu preciso tratar disso em mim. Você precisa tratar isso de você. Sabe, uma pessoa que me trouxe um sofrimento muito grande. E Deus preparou dar de cara. E eu disse para ela, para aquela pessoa: eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu quero ter paz aqui. Eu quero viver em paz com Deus. Eu posso estar certíssimo, a pessoa que está tudo errado, mas eu te perdoo para eu ter paz com Deus. Pegou? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esta foi a videoaula do curso Obreiros em Crescimento, realizado aí no Ministério Libertos com Cristo, com meu amigo pastor presidente Jonas Roberto. Que Deus abençoe. Eu sou seu amigo pastor Sidney Freitas e aguardo você na nossa próxima aula. Deus abençoe. Graça e paz.